Fala, galera do podcast. Todo mundo aí confortável em casa, nesse friozinho, coberto, botando o podcastzinho na TV pra gente ver. Hoje aqui, convidado ilustre, nosso Muito grande, especial. gigantesco, né? João No Paulo. tamanho. No tamanho de tudo, né? O cara é grande. O cara é gigantesco. Eu Tanto me na senti muito carreira baixinho. quanto... O cara é grande. O cara é grande, o cara é gigantesco, né? É uma honra ter esse nobre convidado, João Palomino, aqui, ex-VP da ESPN, atual CEO da Live Sports. Pode se apresentar, por favor, João? Além de tudo que a gente já sabe. Então, além de Não. tudo que todo mundo já sabe. Eu tenho uma carreira um pouco extensa, né, em termos de tempo também. E dentro do meu currículo está uma passagem, inclusive, pela própria Casper Libero, né? Eu dei aula em 94 e 95 de rádio e TV. Na época tinha alguns jornalistas como Ismael Pfeiffer, Celso Teixeira, que foram os que me trouxeram para cá. O coordenador era o Carlos Alberto. Então, foi um período muito interessante, porque eu entendo o ensino como um processo de compartilhamento de conhecimento, né? E é muito em função disso que a gente está sempre buscando atualização, ouvindo gente como vocês, né? Os mais jovens, que são os atuais consumidores de um conteúdo cujo hábito mudou bastante. A minha história, se eu conseguir resumir, eu comecei muito cedo, né? Eu escrevi minha primeira matéria em jornal, eu tinha 14 anos de idade, na cidade do interior de São Paulo, Taquaritinga, e era sobre esporte, né? E aí tentei ser jogador de futebol. Isso já com 17 e 18 anos eu fui para Campinas para jogar bola e para estudar, para fazer faculdade de jornalismo. Mas a bola e eu, nós temos um problema, nós não nos entendemos muito bem. Então fui para o jornalismo. Lá em Campinas eu trabalhei. Perna de pau, então, João. Total. Em Campinas eu trabalhei o período todo que eu fiquei na faculdade. Por isso que eu acho fenomenal isso que vocês estão fazendo, a iniciativa que independa da própria faculdade, né? De vocês já colocarem o pé na estrada. E a atualidade permite isso, né? Porque as plataformas elas têm formas muito diferentes de você se apropriar do seu conteúdo, de dar a sua opinião, de pesquisar, de investigar, de dar informação. Aí depois de Campinas, em Campinas eu tive experiência em jornal, depois fui para a rádio, depois para a televisão. Eu não era formado ainda e aí eu comecei a trabalhar numa coligada da TV Manchete, na época, que era a Metrópole. Fui contratado para ir para Brasília, isso era agosto de 97, eu não tinha me formado ainda. Voltei para São Paulo. Com esportes? Não, política e economia. Quando eu entrei na faculdade, eu saí do esporte. Aí eu comecei a fazer política e economia, busquei o desenvolvimento em outras áreas que além do esporte, né? E aí eu fui contratado para fazer política em Brasília. Eu tinha 21 anos na época, né? Usava aparelho. Aí eu voltei para São Paulo. Fui contratado pela Manchete de São Paulo, aí Manchete, depois fui para a TV Cultura, fui para o SBT, de novo para a TV Cultura e fui para a ESPN em 1995. Né? Em 95, no primeiro dia da ESPN, foi o meu primeiro dia na empresa, narrando tênis de mesa com Cláudio Cano, que foi um mesa-tenista olímpico, que faleceu um pouco antes das Olimpíadas de Atlanta, quando ele estava atrás da documentação para ir para a Olimpíada. Ele sofreu um acidente de moto e infelizmente veio a falecer. Ele foi o comentarista nessa minha estreia na ESPN, onde eu fiquei 25 anos, fiquei até setembro de 24 para 25 anos. Na ESPN eu fui 17 anos narrador e apresentador, quer dizer, eu me tornei narrador com 30 anos de idade, né? Bem tardio. E tudo novidade na minha vida, né? Porque narrador aos 30 anos e gestor aos 47 anos. Surreal, né? Porque bastante. Não tinha sido preparado nem treinado para isso. Quando eu virei vice-presidente da ESPN, e a gente conseguiu uma grande transformação em termos de número, em termos de eventos, em termos de organização. Foi um período muito rico, muito interessante. Você até deu um depoimento para o Projeto Draft, onde você fala mesmo isso, que quando você foi convidado em 2012 para assumir a vice-presidência da ESPN, você não estava tecnicamente preparado para isso. Não, nada. E você levou um choque quando o Trajano ele decidiu decidiu sair.
O presidente à época, o German Hartenstein, me convidou para assumir a função de vice-presidente e eu passei a fazer uma gestão intuitiva, não academicista, né? Porque eu nunca tinha estudado para ser gestor. Mas tinha confiança das pessoas, tinha o carinho das pessoas e acho que as coisas andaram bem durante muito tempo até que veio a fusão e na fusão eu saí para buscar o meu espaço em outro lugar e criamos a Live Sports em setembro de 2020. No meio da pandemia. No meio da pandemia. Mas ó, nós ponderamos isso, né? E a pergunta que nós nos fizemos é por que não? Sim. Né? Na época estava crescendo, né? Esses negócios porque demais. existe um processo natural de crescimento de uma organização e que se inicia pela organização, né? Você entende o mercado, trabalha para estar alinhado com a visão do mercado, coloca a sua visão, os seus objetivos, né? O seu propósito. E você vai testando isso com o mercado. Você vai conversando com o mercado para saber se isso está adaptado às necessidades que o mercado está apresentando. E a gente percebeu que havia uma demanda gigantesca para federações, confederações e clubes de produzirem o próprio conteúdo, porque ou elas cuidavam de fazer isso, ou elas morreriam, não teriam visibilidade. E a Live Sports ela surge para permitir uma visibilidade, novas plataformas, aplicativos. E os nossos clientes hoje são fruto desse entendimento que nós tivemos no mercado naquela época, né? E o tempo que nós tivemos de maturação desse entendimento e da criação da empresa. Então, surgir no meio da pandemia, enquanto estava todo mundo parado no meio da pandemia, nós estávamos trabalhando para organizar a empresa. Quando houve o começo da liberação de locais, de uso de máscara, de reuniões presenciais, aí que nós conseguimos ter um desenvolvimento mais rápido da empresa e aí começar a discutir clientes e tudo mais, fechar contratos, alugar sala, depois uma outra sala, inauguramos um estúdio, inauguramos o segundo estúdio agora. Então tá tomando um caminho interessante. A gente tem clientes como o Lance, como o Rally dos Sertões, como o Taste, que é um encontro de gastronomia muito importante que tem no Brasil, o Rio Open, a Fórmula Indy, Stock Car, o Cruzeiro, o portal O Tempo, a Escola Sampous de Negócio, o Laboratório Fleury, são todos os trabalhos que nós fizemos, não só no esporte, né? Tanto é que isso nos obrigou, num dado momento, a criar uma segunda empresa que é a LiveBiz. Porque toda reunião nós tínhamos que explicar, olha, nós somos Live Sports, mas não se perca pelo nome, nós atendemos o mundo corporativo também. Como, por exemplo, o Hospital Fleury que você falou. O Laboratório Fleury e a Escola Sampous também, Taste também, não tem nada a ver com esporte. Então nós criamos uma unidade que se chama LiveBiz para cuidar do mundo corporativo. E temos uma série de contratos que estão sendo fechados, porque o jornalismo, né, as pessoas falam assim, tem jornalismo e jornalismo esportivo. Não, tem jornalismo. Sim. Aí tem o jornalismo de variedade, tem o jornalismo econômico, tem o jornalismo político, tem o jornalismo esportivo, mas tecnicamente você tem que trafegar em todos os meios, porque a base de tudo é conhecimento, a base de tudo é informação, a base de tudo é convencimento, a base de tudo é ética, é conhecimento do assunto. Eu costumo dizer que o jornalista ele é um especialista em generalidades, ele tem um mar de conhecimento com um palmo de profundidade. Sim. E assim que é. Né? Porque o jornalista tem que ser continuamente curioso para se aprofundar nos temas à medida que você vai. É claro que hoje há um foco cada vez maior. Então, o jornalista esportivo é muito jornalista esportivo, o jornalista econômico é muito jornalista econômico, porque mesmo o consumo começou a exigir mais profundidade nas análises. Né? Então, isso muitos poucos jornalistas fazem mais de uma área dentro do jornalismo mesmo. Isso. Eu acho que o que me ajuda um pouco a trafegar em todos os meios foi o fato de, durante 10 anos, até mais, né, durante 14 anos, ter sido repórter de política e economia. 10 deles em televisão. Então, eu peguei um período em que teve plano Bresser, plano Collor,
Collor na presidência, Sarney na presidência. Na pior época da política e da economia do Na Brasil. época que tava tudo no auge, né? Um monte de notícia, o Assim como, impeachment na e tudo verdade, mais. isso sempre foi um assunto muito pulsante no Brasil, né? Uhum. Quando o Brasil viu uma estabilidade econômica, se falava que não, a economia não tem mais assunto porque nós vivemos uma estabilidade econômica. Eu acho isso um baita absurdo, né? Porque na estabilidade econômica você pode discutir crescimento, você pode discutir distribuição de renda, você pode discutir aumento de salário, você pode discutir novas profissões, tem uma infinidade de pautas que podem ser discutidas, mesmo que o assunto, de uma certa forma, viva uma estabilidade por si só, né? Então a gente trabalhava isso de forma muito intensa. Mas assim, o jornalismo ele é apaixonante independentemente de qual seja a sua aptidão, qual área você queira seguir, né? Eu vejo, por exemplo, eu gosto muito do LinkedIn, né? Eu tenho as redes sociais, acompanho as redes sociais, tô ali, sabe? Não participo tão ativamente assim, porque eu acho que a internet, com o passar dos tempos, se tornou meio morada dos covardes, né? Sim. É um horror o que acontece nas redes sociais. Comentário, vídeo e tudo mais. O povo que se esconde atrás do teclado. A coisa né? visceral que virou, né? A crítica visceral, a crítica maldosa, a destruição de reputações. Só porque você não gosta de alguém, você destrói uma reputação. Você não gosta da ideia que essa pessoa... Ou da ideia da pessoa. Não tem o mínimo respeito, não tem o mínimo zero de empatia. Hoje as redes sociais, em boa parte, elas são uma muleta que quebrou e você grudou com durex. Se você sabe usar, ela vai te manter em pé. Fácil, agora, se você forçar um pouquinho, você quebra a muleta e cai de cara no chão. Porque é muito fácil, tipo, você xingar uma pessoa, se ameaçar uma pessoa por trás de uma tela e, tipo, você não se bota no jogo. O nome disso é covardia, né? Sim, isso É mais uma rede social pra você se sentir... eu sou o dono do mundo, eu posso falar o que eu quiser pra quem eu quiser, a hora que eu quiser, a pessoa não vai se importar, a pessoa não vai tá nem aí porque eu tô falando, mas é por isso que, pô, teve um monte de casos, aquele jogo lá, Baleia Azul, um monte de coisa, um monte de gente que tava, tipo, se suicidando ou tendo alguns outros tipos de problema por causa das redes sociais, de comentários maldosos que as pessoas faziam. Pode ser uma pessoa famosa, uma pessoa que não é tanto. E vou te dizer, quer dizer, imagino que seja vacinado contra isso, né? Porque eu não respondo comentário, não são importantes para mim, porque eu parto do seguinte princípio: a pessoa, ela trabalha 8 horas por dia, ela pega o celular, viu uma coisa que você não gostou, fez um comentário, desligou o celular, virou as costas e foi embora. Você vai ler aquele comentário, você vai ficar remoendo aquilo 8 horas e a pessoa nem lembra mais que postou para você, né? Então tem que ter cara, tem que ter nome, tem que ter... Você tem que saber de onde vem. Né? Às vezes uma crítica que venha de um colega de trabalho, uma crítica que venha... construtiva é diferente de uma crítica... Não, ela pode ser até mais agressiva, mas vem de alguém que você sabe quem é, né? Que você conhece, que você respeita ou não, mas você sabe quem é. Agora, você nem sabe de onde veio o tiro, né? E você vai pular na frente da bala. Isso é uma besteira. Quando eu estava na ESPN, os que a gente chamava de talentos, né? Que são as pessoas que estão na frente da câmera, comentaristas, apresentadores, tinha gente que quase cortava os pulsos por causa de um comentário. Tinha gente que estava narrando um jogo, via um comentário, mudava o estilo da narração só por causa do comentário que tá. Isso denota uma insegurança muito grande. Isso me preocupava bastante. Eu conversava com muitos deles, gente, pelo amor de Deus, não olhe isso enquanto você está concentrado fazendo alguma coisa. E isso pode te tirar da concentração que você precisa, do foco que você precisa para aquela transmissão. Né? Então eu assustava com gente inteligente, gente profissionalmente muito experiente que não sabia lidar com isso, né? Então esse é um perigo pelo qual a gente está passando. E a internet tem um detalhe, né? Que se você pegar todas as minhas redes sociais, você pode chafurdar nas minhas redes sociais. Eu não me arrependo de nada que está ali, mas eu sempre fui muito cuidadoso com as postagens que eu fiz, né? Porque você vai se tornar escravo e refém daquilo que você postou.
Aqui tá na E internet, não importa o sai da tempo. internet, nunca mais. E não importa o tempo. Vira e mexe, acontece de alguém que é contratado e imediatamente vamos usar uma expressão comum hoje, que é cancelado, porque fez uma postagem há 10 anos sobre determinado assunto e o cara vai pagar agora por isso. Né? Eu já vi gente perder emprego por causa disso. Né? Vai trabalhar na área de comunicação, num clube de futebol, aí descobriram que aquele cara torcia para outro time e lá há 10 anos ele fez uma crítica contra o clube que ele está trabalhando agora. Não durou 2 minutos, o cara foi demitido. Eu já vi muito disso. Eu vejo direto, eu acompanho muito a rede social de futebol em geral, assim, adoro. E eu vejo muita coisa de gente, tipo, que hoje em dia tá trabalhando ali e tudo mais, que, tipo, há 10 anos atrás, tipo, um print, assim, de uma publicação, um tweet, tipo, no Twitter feito em 2016, falando que o time tava jogando ruim e não sei o que, e hoje em dia tá jogando no time. Um monte de gente faz crítica sobre isso, e é totalmente irrelevante. Totalmente irrelevante, mas estamos falando de futebol. Né? E futebol tem um componente muito importante que tira a razão das pessoas, que é a paixão. Né? Não dá para esperar a razão de torcedor. E por isso que é um embate contínuo entre jornalista e torcedor, porque o jornalista busca usar a razão, se bem que hoje tem muito jornalista apaixonado por clube de futebol e tem ido para o microfone como defensor do clube de futebol. Isso é um horror. Né? Thiago Leifert, por exemplo. Não, Thiago Leifert não. Thiago Leifert, eu diria até para você que o Thiago Leifert é um cara muito vacinado. Agora que ele saiu da Globo, ele tá... Agora ele tá indo mais por justamente o caminho de participar de podcast e ser uma coisa mais informal, justamente. Que mas o que eu quero dizer é que tem muito jornalista que vai pro microfone como defensor do time que gosta. O Thiago não faz isso. O Neto. Thiago... Não, o Neto faz, mas aí ele paga o preço. Mas o Neto, ele criou o personagem e ele é refém desse personagem. E tem gente que fala que é personagem, eu digo para você que é o Neto. Ele é assim, ele é daquele jeito. E vai ser sempre assim. E eu acho muito interessante. Gosto demais do Neto. Gosto demais dele. É uma escolha que ele fez. Sim. Não, se você não gosta do cara, não tem problema. É um problema seu. Acompanhar, não né? precisa assistir. Agora, não querem porque querem tirar o Neto de qual. Deixa o cara lá, o cara tá fazendo do jeito dele. Tem muita gente que gosta, acompanha, ponto. E ele repercute, né? Demais. É muito aquela questão de que, pô, se você não gosta de assistir o programa dele, você pode pegar o controle e mudar de canal. Se não te agrada, sabe? Sim. Ainda mais se você não torce pro time. Quando o Palmeiras perdeu na final do Mundial, ele foi fantasiado de Peppa pro programa dele. Isso foi incrível. E, tipo, tem gente que critica. Foi fantasiado de Peppa, né? Não sei o quê, foi encher saco de palmeirense. Muda de canal, o cara tá no personagem dele. É uma piada, é uma grande piada. Entendeu? É uma grande brincadeira, é uma sacada genial dele isso. Eu acho maravilhoso. Tanto ele fantasia de Peppa, quanto ele zoando o meu próprio time, que é o Santos, quanto ele fazendo tudo. Eu acho que o papel dele combina com ele. Eu acho que ele tá muito envolvido no papel dele e o papel dele é muito bom. Vontade, né? Tá super à vontade. Tanto na rádio dele quanto na TV mesmo. Participação especial que ele faz, em qualquer lugar, ele faz esse personagem dele e repercute. São personagens João, assim. Agora retomando bem lá no começo que você falou, que você deu aula aqui nessa faculdade. Minha pergunta é a seguinte. De lá pra cá, o que mudou pra você, tipo, desde o primeiro dia que você deu aula aqui para o João de agora? O que mudou na sua vida? Vixe, nossa senhora. O cabelo caiu, engordei. Não, vamos lá. Eu dei aula em 94 e 95. Tem um caso muito curioso, porque eu sempre fui muito crítico do ensino tradicional, né? Eu tenho filhos, eu acompanho o mesmo ensino que eu tinha quando eu tinha lá 7, 8 anos, meus filhos têm hoje. É o mesmo formato, é o mesmo jeito. A diferença é o conteúdo. Hoje o conteúdo é muito mais intenso. Hoje o conteúdo ele é muito mais árido, é muito mais difícil. Coisas que eu via com 15 anos, meu filho está vendo com 9, com 10 anos. Né? Meu filho de 14 muito anos... mais aprofundado as coisas. Meu filho de 14 anos está vendo coisas em matemática, em história, que eu nunca vi. Não passou nem perto de ver isso.
Então, o ensino houve essa... Então, a mudança ela é significativa. E eu sempre fui crítico desse modelo tradicional de ensino. Quando eu vim para cá, como era aula de rádio e TV, e eu via que eu tinha que preparar o que seria o ano, e eu fui pegar uma base, e nenhuma crítica ao que era determinado anteriormente, mas eu fui pegar uma base do que poderia ser e vi que era teoria 80%, 90%. Jornalismo não é teoria. Jornalismo é prática. É prática. Tem uma parte de teoria, uma porcentagem Se você não praticar, você que nunca vai... tem que existir, porque o jornalista tem que ler muito, o jornalista tem que conhecer personagens, o jornalista tem que conhecer personalidades, o jornalista tem que conhecer a história do mundo, a história dos clubes de futebol, a história dos estados, dos países, tem de conhecer. E essa parte teórica hoje para mim é até uma diversão, né? Tem que ser uma diversão, porque você estudar história tem que ser uma diversão. É um troço extremamente curioso de como é a formação humana e tudo mais. A parte da antropologia e sociologia, tudo isso te transforma em gente, né? Numa pessoa mais bem informada. Mas jornalismo é muito prática. E eu dava 4 aulas por dia, né, em classes diferentes, 3 ou 4 vezes por semana, eu não lembro direito. E aí, o que eu fiz foi simplesmente chegar na redação, até um ato falho, mas justificável. Chegar na sala de aula, que tinha lá 40 alunos, e transformar aquilo numa redação. Então, dividir por pauta, por apuração, por reportagem, por chefia de reportagem, por conselho editorial. Você redimensionou o que era... Não é que eu nem redimensionei, eu dimensionei, né? Eu construí uma redação na sala de aula. E aí eu criei um cronograma que fazia com que os grupos fossem mudando de posição. Então você tinha um ciclo natural. Então quem estava na pauta essa semana ia para a reportagem na outra semana, ia para a editoria na outra semana, que ia para o conselho editorial e assim a gente fazia, né? E a partir disso eu comecei a sentir a necessidade de materializar esse processo. De que forma materializar o processo? E uma das alternativas que nós tivemos, que nós entendemos, era fazer um programa de rádio para o intervalo que havia nas aulas. Sim. E usar a emissora, o estúdio que havia aqui da Rádio Gazeta na época, para gravar um boletim, para gravar esse programa. Então, a cada semana tinha 3 apresentadores, dois apresentadores e um comentarista, e formava uma fila de repórteres no corredor, à medida que ia chamando a matéria e ia entrando os repórteres. E a gente colocava lá 20 minutos no ar. Isso virou realidade, foi muito interessante. Cristiane Magalhães, que foi apresentadora da Bandeirantes, foi aluna minha. O Castro, que hoje está na TV Bandeirantes, foi aluno, era um dos comentaristas. Tinha uma menina, eu não vou me lembrar o nome dela, tinha até um problema de articulação, de fala, né? E ela um dia para mim, ela chegou muito tristemente e falou assim: eu nunca vou ser uma apresentadora, porque eu tenho esse problema. Ela tinha um problema de ATM. E eu falei: não, é aqui que você pode fazer isso, né? Ela não viraria uma apresentadora? Muito provavelmente não, né? Mas nós cuidamos para elevar a autoestima dela. Ela poderia exercer 10 mil funções fora dali, dentro do jornalismo. Nem tudo é a reportagem, né? Tipo, assim, assim. bom, e essa é uma outra coisa também, tentar, especialmente nessa fase de vida de vocês. Quando eu estava na ESPN, 98% das pessoas que me procuravam querendo uma oportunidade, eu sempre fiz questão de atender todo mundo, sempre fiz questão eu sabia que não ia conseguir emprego para todo mundo, mas buscava discutir os caminhos, sempre dediquei parte da minha agenda a ir em universidades, a fazer palestras e tudo mais, porque eu acho importante isso, como eu disse para vocês, eu acho que é compartilhamento de conhecimento. Então, a maioria quer ser repórter, ou quer ser narrador, ou quer ser comentarista.
né? Mas botar um jogo no ar é uma arte. O produtor que coloca um jogo no ar, que coordena a informação, coordena o tom da entrevista, coordena os foguetes que vão entrar, coordena a equipe que está no estádio, é uma baita responsabilidade, uma tremenda responsabilidade. Trabalho de produção / jornalismo, né? Mas que é muito importante. Então, o jornalismo hoje ele tem uma variante enorme de atividades que podem ser abraçadas pelas pessoas. Sim. Tem diversas áreas hoje em dia também. Sim, muita coisa. João, agora trazendo mais coisas pessoal seu. Eu tenho uma pergunta aqui. Você já participou de transmissões enormes, Copa do Mundo, competições internacionais, e conheceu inúmeras pessoas e atletas no meio esportivo. Nos diga qual a sensação de viver isto e de um dia estar em como é que fala mesmo? Taquaritinga. Se errar o nome da minha cidade, eu levanto e vou embora. Taquaritinga, cobrindo o time local, que tinha subido da terceira divisão para a segunda do Paulista, que eu lembro dessa matéria, que eu vi. E no outro estar no Maracanã cobrindo uma Copa do Mundo, do lado de Gustavo Hoffmann, do PVC. Como é essa sensação para você? É assim, é claro que eu sei o tamanho de Taquaritinga. É claro que eu sei o tamanho da Alemanha campeã no Brasil, né? Mas eu acho que todo evento que você vai para o evento, como narrador, como repórter, como apresentador, você tem que transformar aquilo na sua Copa do Mundo. Porque tem gente envolvida ali, tem time envolvido ali, tem perspectiva, tem expectativa, tem paixão, né? Eu não fiz, curiosamente, eu nunca fiz uma transmissão de NFL, né? Porque na época que eu era narrador, a ESPN não dava tanta importância assim para a NFL, nem tinha tantos jogos assim de NFL. Mas eu fiz um evento no Shopping Eldorado, chamava Fera Radical. Esse Fera Radical era de esportes de aventura, esportes radicais. Né? E eu narrei de tudo ali, até escalada eu narrei. E eu tive que me preparar para isso. Né? Eu narrei handball, eu narrei futevôlei, eu narrei beach vôlei. Você tem que saber algumas coisas básicas para poder falar. O importante é você ter um tempo para se preparar. O que você não pode é ser arrogante de ir para uma transmissão achando que sabe tudo, que o teu nome vai te garantir convencer as pessoas, né? Eu tenho sempre um exemplo que eu gosto de usar nas palestras. Eu trabalhei no SBT numa época muito forte do SBT com jornalismo. Foi a época que foi criado Aqui Agora, o TJ Brasil, o TJ São Paulo. Eu trabalhava no jornal do SBT, eu era repórter de política e economia. Minha chefe era a Lilian Vitfib. E depois os apresentadores se transformaram, ela saiu, foi para a Globo, foi para o Jornal da Globo, e o Eliakim e a Leila se tornaram apresentadores do Jornal do SBT. E eu fiz uma espetacular amizade, um respeito enorme pelo Gil Gomes, né? O Gil Gomes fazia as reportagens de polícia do Aqui Agora. Tinha uma voz toda... ia em cadeia e tudo mais. Tal. E a gente conversando, ele falou, sabe, Palomino, eu estava começando, eu tinha uma paixão... Eu era repórter da cultura e já narrava na ESPN. Trabalhei nas duas ao mesmo tempo. Aí numa cobertura lá, encontrei o Gil me chamou, deu os parabéns, pô, bacana ver você fazendo isso, tal. Eu já estava me decidindo a mudar completamente. Ele falou, vai de cabeça, você tem tudo para dar certo, tal. Só lembra de uma coisa, ele falou para mim. Eu vou te contar uma historinha. Ele disse que ele era repórter da Jovem Pan e foi narrar um jogo na Javari para a rádio. Era Juventus e Inter de Limeira. Sim. Né? Ele chegou era um sábado, o jogo não valia mais nada, né? Nem para subir, nem para cair, nem nada. E ele falou, mas o que eu estou fazendo aqui? Né? E fez o jogo de uma forma que ele mesmo usou a palavra irresponsável. Ele falou, isso aqui não vale nada, não serve nada, fez de qualquer jeito. Nas né? coxas, que a gente conhece. Nas coxas. A expressão é essa. E eu acho, um cara do tamanho dele admitir isso é baita prova de humildade, né? Então ele falou assim, aí, Palomino, na segunda-feira, o Tuta, que era o dono da Jovem Pan, me chama na sala dele.
Aí chegou, ô Gil, parabéns pela transmissão de sábado. Obrigado, senhor Tuta. O senhor ouviu, então? O senhor viu aquela coisa horrorosa, aquele Juventus e Inter de Limeira? Aí o Tuta virou para ele e falou assim, então, quantas pessoas você acha que ouviram aquela transmissão? Ele falou, acho que umas 80, 100 pessoas, não mais que isso. Eu falei, então, você assustou até as 80 ou 100 pessoas. Então, o comportamento dele em relação a um jogo pequeno afastou até as poucas pessoas que estavam ali. Sim. E o nosso papel é outro. O nosso papel é convencer as pessoas. Nem que tenha duas pessoas Você ouvindo. tem que atrair respeitar. a atenção da pessoa Então, e prender a isso atenção da pessoa. marcou muito minha vida profissional. Você tem que dar o devido respeito a tudo. É claro que você sabe o tamanho de um e o tamanho do outro. Aham. Vocês estavam comentando, você falou do Gustavo Hoffmann, por exemplo. Tem uma passagem do Gustavo Hoffmann que ele estava começando como comentarista na ESPN e nós fomos fazer uma transmissão, era Suécia e Andorra. Suécia e Andorra. Um jogo nada a ver, vamos dizer. Era fazer Uma eliminatória para a Copa do Mundo, né? Uhum. E aí eu contei essa história para ele. E ele viu como eu encarava o jogo, o papel que eu tinha na minha frente com a preparação dos dois países, né? Com a preparação da transmissão. Né? E ele também, o Gustavo é altamente profissional, um cara muito comprometido e tal. E a gente se divertiu demais no jogo, porque o jogo foi horroroso, mas nós demos tanta informação, que quem assistiu ao jogo, Sabia até a estação de Andorra. tenho certeza que gostou. Sabia Né? o nome do goleiro do Andorra, certeza. Pelo histórico dos jogadores, histórico dos países, histórico dos países em Copa do Mundo, dos países contra o Brasil. Né? Tem uma infinidade de curiosidades e informações que você pode trazer para a transmissão que são suficientes para prender a atenção das pessoas. Né? Então, quando você fala assim, uma Copa do Mundo e tal, você fica tão concentrado no trabalho que você tem que fazer, pelo menos eu sou assim, que o fato de estar numa final de Copa do Mundo, eu só realizava que tinha narrado uma final de Copa do Mundo depois. Normalmente você não pensava Porque nisso. se você ficar, nossa, tô aqui, você deixa de se concentrar no que é mais importante. Eu narrei 2 finais de Copa do Mundo. Narrei a final de 2006, no estádio, né? E no estádio. Eu narrei em 2006, no Estádio Olímpico de Berlim. E narrei a de 2010 no FNB, que era o estádio da África do Sul, em Joanesburgo. Foram as duas finais que eu fiz. E fiz todos os jogos do Brasil nas Copas de 2006 e 2010. Fiz ainda a Copa de 98. Aí no estádio eu fiz a semifinal entre França e Croácia, em 98. Depois a França foi para a final e ganhou do Brasil 3-0, mas aí o Milton Leite foi quem narrou a final. Em 2014 eu fiz um jogo só, mas eu já era o vice-presidente e eu achava desonesto da minha parte estar fazendo parte da escala sendo vice-presidente. Eu estou tomando o lugar de alguém e assim, e aqui zero de presunção da minha parte, mas pela capacidade profissional, pelo histórico, eu deveria estar nos principais jogos. Só que se eu estivesse nos principais jogos, como é que eu seria visto? Era o vice-presidente que estava nos principais jogos ou era o narrador que estava nos principais jogos? Então, para evitar esse constrangimento, permitir que as pessoas tivessem a oportunidade, eu me retirei da escala. E eu fiz um jogo só, porque parte da equipe pediu, e eu achava, sinceramente, eu também achava injusto ter uma Copa no Brasil e eu não ter narrado pelo menos um jeito. Pelo menos para eu contar para os meus filhos que narrei um jogo na Copa do Mundo. Só, né? E eu narrei um jogo de 8º de final, sem Brasil, exatamente para... Não ficar com essa ideia. Que foi Argentina e Suíça. A Argentina ganhou de 1-0 o gol na prorrogação. Foi até bacana porque estendeu um pouco mais. Foi para a prorrogação o jogo. Então, assim, você começa a se acostumar. Quando você fica muito deslumbrado com as coisas, você deixa de dar importância para o que é verdadeiramente importante. Sim. Né? Então, não que não é uma visão blasé, tá desmerecendo. Não. Eu fiz final de Champions League no Saint-Denis, eu fiz as finais de Copa do Mundo, narrei todos os jogos do Brasil em 2006 e 2010.
narrei nas Olimpíadas de 96, 2000, 2004, 2008, 2012 e 2016. Né? Só no Japão, agora que eu já estava fora, que eu não narrei. Então tenho um histórico de muito orgulho, né? Que de vez em quando alguém me manda uma narração, eu vejo alguma coisa, aí eu relembro. Mas foi uma coisa que passou. Como eu fiquei 8 anos como vice-presidente e aí já cuidava só da parte de gestão da ESPN, na Copa de 2014 no Brasil, houve um fato muito interessante. Em 2018, na Rússia, nós não tivemos direitos de transmissão, mas em 2014 sim. Na Copa de 2014, quando eu vi a nossa equipe no estádio fazendo a final da Copa do Mundo, né, mesmo não tendo participado da transmissão, eu me senti tão realizado como quando eu fiz a final de Copa do Mundo. Né? Você muda o teu prazer. Né? O meu prazer foi, a ESPN está aqui, a nossa equipe está aqui. A equipe, né, de valorizar. E a equipe tinha o Paulo Andrade narrando e tinha PVC, o Paulo Calçade, Gustavo Hoffmann, o Sorin. Né, nós levamos 4 comentaristas. 4 comentaristas para uma final. Então, foi realmente muito interessante. Ô, João, uma equipe com nome. João, nome grande. Um gancho. Você falou que quando você entrou na ESPN, você ainda trabalhava na outra TV. Como você, primeiramente, como você decidiu ir para o jornalismo esportivo e como você conseguiu conciliar as duas TVs no começo? Eu tive 2 anjos da guarda, né? Um na ESPN e outro na Cultura. Né? Foram 2 produtoras, que a Salete Canguçu e a Ana Cristina Freitas. As 2, eu não cuidava mais da minha vida, elas cuidavam da minha vida. Elas só me diziam para onde eu tinha que ir, o que eu tinha que fazer. Eu já não conseguia mais. Porque foi uma época em que, foi a mesma época em que eu trabalhei nas 2 emissoras, dava aula na Casper Libero e ajudei um amigo num projeto de marketing esportivo com o São Paulo. Nossa. Que se chamou São Paulo Center, e era de formação das escolinhas do São Paulo. Então foi uma fase muito intensa, de muito trabalho, de muita dedicação. Correria demais, né? Muita correria, mas foi muito interessante. Eu tinha 29, 30 anos, trabalhava 16 horas por dia. Né? Mas foram circunstâncias, assim, o convite para ir para a ESPN partiu de alguns amigos que já estavam lá. E eu já alimentava essa vontade de sair do dia a dia do jornalismo. Né? Eu já não me iludia mais. Né? Ou eu ia para a bancada para apresentar um jornal, ou eu poderia... E aí surgiu isso. Surgiu como uma oportunidade de ter uma segunda atividade, e aí se transformou na principal atividade. E aí foi natural eu deixar a Cultura e ficar só na ESPN. Agora, com uma diferença grande, né? Porque ainda que seja jornalismo, como eu disse no começo, a tecnicalidade é completamente diferente. Né? Como repórter de televisão, eu gravava 1 minuto e meio. Como narrador esportivo, você fala às vezes 3 horas. Né? Então é muito diferente. Completamente diferente. Como foi essa mudança de repórter para narrador? Você se acostuma, tudo é técnica. E você sempre queria ser narrador, você queria ser narrador? Não, isso era sonho de criança, né? Porque eu comecei lá no esporte com 14 anos. Tive até narração na minha cidade, tinha um médico já falecido que fazia as captações, e eu de vez em quando ia narrar lá para ele, né? Mas primeiro eu sempre achei que nunca ia ser repórter de rádio, fui repórter de rádio. Achei que não ia ser repórter de televisão, fui repórter de televisão. Achei que nunca ia ser narrador esportivo, fui. Achei que nunca ia ser gestor, eu fui. Achei que nunca ia ser dono de uma empresa. Né? Hoje nunca programei a minha vida. Só foi acontecendo. As coisas foram acontecendo. Nunca fiz programação de longo prazo. Né? Agora, nunca imaginei que fosse dono de um café. Daqui a pouco eu vou ser dono de um café. Vou comprar um café. Né? Compra daqui da cantina para dar uma olhada. Cafezinho do Palo. Ô, João, minha última pergunta, depois eu vou passar para o Giovanni.
Em todos esses anos de carreira que você teve, qual foi o melhor momento pra você? Qual foi o momento auge da sua carreira, tanto pessoal quanto... Não, do ponto de vista pessoal, o melhor momento da minha vida, os melhores momentos da minha vida, do ponto de vista pessoal, são o convívio meu com a minha família. Sim. Ponto. Né? Eu sou muito apegado aos meus filhos, por isso que eu tenho um monte. Eu tenho 4 filhos, né? E com a mesma mulher. Que bom. Tenho 19, 14, 8 e 6 anos. Sou muito apegado neles. O melhor momento da minha vida é o nascimento dos meus filhos. Sim. Todos, e nenhum é maior que o outro ou menor que o outro, porque filho tem um favoritinho ali, né? Por trás, não tem, não. Embaixo, assim. Não, eles são diferentes. Você ama todos de forma diferente porque eles são diferentes. Sim. Né? Você não ama mais um ou menos o outro. Mas você ama de forma diferente porque cada um tem uma característica, cada um tem uma necessidade. Tem aquele que você não precisa se preocupar muito, tem aquele que você precisa se preocupar mais, tem um que você precisa falar, o outro você não precisa falar. Então, de pai, isso é natural, natural que seja assim. Do ponto de vista pessoal, é isso. Você falar assim, pô, você narrou Copa do Mundo, foi a sua maior realização. A minha maior realização sempre é gerar oportunidade. Minha maior realização sempre é gerar chance para as pessoas. E acho que nós fizemos muito isso na ESPN. E eu estou fazendo muito isso agora na Live Sports. Só, por exemplo, no projeto que nós fizemos com o Rally dos Sertões, nós tivemos que, num ano, contratar 26 pessoas. Né? E era época da pandemia. Né? Você permitir a contratação de 26 pessoas para trabalharem num evento dessa importância é muito legal. Ontem nós gravamos com o MC Estudante. Hoje nós estamos gravando com o Joel Santana, são peças para upsports.bet, que é um dos nossos clientes. Né? Tenho trabalho na Sporteca, tenho trabalho com a NWB, com o Fred no canal dele, no podcast dele. Então, gerar oportunidade é uma ambição. Então, profissionalmente, é isso. Foi legal narrar a final de Copa do Mundo, foi legal narrar a Champions League, foi legal narrar. Agora, se você me perguntar de narração, eu te dou a resposta. Né? De narração, eu teria que ter uma lista aqui, né? Mas, assim, do ponto de vista profissional, porque se eu falar para você, meu maior auge profissional foi narrar a final, é muito egoísta, sabe? Sim. Porque é uma satisfação só própria, só sua. E eu não acredito nisso. Agora, se você perguntar especificamente sobre narração, eu te respondo sobre narração. Se você me falar eu não posso eleger uma. Eu posso eleger as mais importantes e as mais emocionantes, por exemplo. Né? Então, as mais importantes, foi final de Copa do Mundo, é a hora que o mundo inteiro está olhando para aquilo. Né? Narrar 2 finais de Copa do Mundo é uma questão que não é para todo mundo. Olimpíada, medalha de ouro da Mauro Imagem, né? Medalha de ouro da Jaqueline Sandra no vôlei de praia em 96, ter narrado jogos do Dream Team, ter narrado, agora, em termos de emoção, de uma coisa assim, de eu perder a voz para narrar, foram as medalhas de ouro do Usain Bolt. E eu narrei todas do estádio. Então você sente aquela atmosfera, aquela vibração, isso é muito importante para o narrador. Né? Então essas foram as mais emocionantes. As mais importantes, final da Champions, final de Copa do Mundo. Aí teve uma série de mundiais. O basquete foi muito importante na minha vida também. Mas, como eu disse, eu acho isso muito, muito particular, muito egoísta. Né? Eu prefiro tratar nas oportunidades que nós geramos para tanta gente. Certo. Muito obrigado. As oportunidades são as mais importantes, né? Se abrir, ainda mais no meio da pandemia, 2020, todo mundo, né, passando um pouco de dificuldade e tudo mais, assim, se abrir um espaço para 26 pessoas, você falou, é uma coisa de peso, né? Uma coisa importante. Mas enfim, eu vou fazer aqui as minhas perguntas que eu quero saber. Que você já comentou, né, que você ficou 25 anos no quadro de funcionários da ESPN, antes de acabar se retirando, né? E foi um tempo, obviamente, mais do que considerável para sua carreira, né? Foi um tempo ótimo. E eu queria saber como que foi a experiência de sair de lá, tipo,
como foi sua despedida, o que você sentiu quando você saiu, quando você anunciou a sua saída. Primeiro que era natural que eu saísse, porque isso aconteceu em toda a região que a ESPN passou a ser controlada pela Disney após a fusão com a Fox. Isso aconteceu em todo lugar. Meu cargo foi extinto aqui, né? Então, foi natural que eu saísse. Eu fui o último diretor a sair. Até eles ficaram em dúvida se eu sairia ou não. Mas no nível de salário que era proposto na época, não tinha como continuar mesmo, né? Então, quando eu saí, foi setembro de 2019, foi absolutamente natural. Entendi como absolutamente natural, né? E tão natural que eu fui almoçar com a minha esposa e abri uma garrafa de vinho. Porque, não, foi uma passagem que já era esperada, que já aconteceria. E eu decidi ficar parado até o carnaval de 2020. Falei, não, agora eu paro, vou desacelerar, não quero fazer nada, vou viajar, vou ficar com a minha família, total. E aí, em março, quando eu resolvi voltar, foi quando estourou a pandemia. E aí eu percebi que houve uma mudança significativa na relação do mercado, né? Tive convites para voltar, tive uma série de convites para voltar como narrador, como gestor, mas o que me encantou foi poder pensar no meu próprio negócio. E aí eu reencontrei um grande amigo, o Nilson Fujisawa, que é CEO de uma empresa chamada Lineup, e ele veio com uma proposta que eu já estava desenhando e desenvolvendo. Já havia desenhado quando eu estava na ESPN. E aí foi só uma questão de ajuste, tudo foi se encaixando, processo, né? De procedimento, de tempo, de cronograma para que eu criasse a empresa. Foi natural. Entendi. Na despedida, né, eu fui comunicado num dia pela manhã, no dia seguinte eu voltei, fui recebido pela redação, né? Isso eu gosto de falar, porque isso conta a minha história lá dentro. Fui aplaudido de pé por toda a redação longamente. Aí eu falei com eles, conversei com todos, me despedi um por um, e aí eu fui seguir minha vida. E eu tinha isso muito claro na minha cabeça, que o dia que eu saísse da ESPN, a ESPN sairia de mim. Sim. Né? E saiu, né? Tanto é que eu fui tocar a minha vida. Agora com a Live Sports. E me perguntam, o que você acha da ESPN hoje? Eu não respondo. Eu me reservo o direito de não responder, por uma questão muito simples. O que eu tinha que falar, eu falei na época. O que eu tinha que ajustar, eu ajustei na época. Eu tive que consertar ou não, foi feito na época. É injusto eu ficar batendo, né? Tem gente lá, amigos, que merecem todo o respeito, atenção e carinho possível e imaginável. Entendi. Bacana. Agora, a minha última pergunta, né, que é de um assunto um pouco mais delicado, mas eu sempre quis saber sobre isso, que eu pesquisei bastante sobre você. Eu acompanhava desde um tempinho atrás, e eu queria perguntar isso, porque, né, há 10 anos atrás, lá em 2012, né, teve a famosa ocasião entre você e o José Trajano, que no ambiente ali na ocasião, né, era considerado meio que seu mentor na ESPN. E, tipo, eu queria saber qual lição que você tirou disso, tipo, de tudo que aconteceu, se depois de tudo que aconteceu, tipo, que já passaram-se 10 anos, se vocês conversaram alguma vez. Vamos lá. Eu não tenho nenhum problema de falar sobre qualquer assunto, qualquer um. Mas tem certas coisas que tem de ser perguntadas para ele e não para mim, né? Durante 17 anos, o meu chefe foi o José Trajano. Durante 17 anos, eu fui extremamente leal ao José Trajano, né? Quando eu fui convidado pelo presidente da ESPN para assumir o lugar do José Trajano, ele decidiu sair. E eu disse para o presidente, eu só assumo se o Trajano concordar. Se o Trajano sair numa boa. Se for um atrito, um conflito, um rompimento, não conte comigo, porque eu sou leal a ele, né? E durante todo o período que eu fiquei lá, e ele ficou até depois de 2016, quer dizer, ele ainda ficou 4 anos, né, trabalhando na ESPN, ele se distanciou naturalmente, porque ele via aquilo lá como algo de propriedade dele, de criação dele, né? E se tivesse sido Jesus Cristo e não eu a assumir aquele lugar, ele teria o mesmo comportamento, porque
ele nunca conseguiu lidar bem com o fato de ter saído. Para ele foi uma perda Você muito rebaixado significativa. também de cargo, né? Não, eu nem acredito que esse foi o grande problema. É mais a questão de que Ele passou... tinha um tamanho, né? E no dia seguinte ele decidiu que seria Sim. diferente. Não fui eu quem decidiu que seria diferente. E ele não soube lidar com isso. E se distanciou naturalmente, né? A saída dele da ESPN não foi uma decisão minha. Uhum. A saída dele da ESPN não foi uma atitude minha, não foi um trabalho meu, foi um trabalho da diretoria, foi um trabalho do presidente, do qual eu fazia parte. Sim. Né? Mas ele sempre achou que... E a partir daí, não houve mais contato. Ele pode ter as razões dele, ele pode pensar como ele quiser. Eu acho extremamente injusto da parte dele o que aconteceu depois, mas também eu me reservo o direito de ter as minhas convicções, de ter as minhas ideias, as minhas certezas, trabalhar com as pessoas que eu gosto, com quem eu quero e acima de tudo, ir para casa em paz. E eu sempre fui para casa em paz. E eu não respondi a nenhuma declaração, agressão, verbalização, cutucada que ele me deu. Nenhuma. Para mim não é importante. Como eu disse para você... vacinado, né? Que você falou que você não, porque quando você tem convicção daquilo que você faz, para você entrar num debate, numa discussão, o desgaste é só teu. Né? Então, o que eu não sei vale pena, quando né? eu fui vice-presidente da ESPN, nós dobramos o faturamento, triplicamos a audiência, transformamos o campeonato inglês, o campeonato espanhol, a Champions League, a NBA, a NFL, né, o jornalismo. Né, nós saltamos de 0,07 para 0,23 em audiência, entramos entre os 10 primeiros canais mais assistidos. A Copa do Mundo 2014 mudou a empresa de patamar, a Olimpíada 2016 mudou a empresa de patamar. Em 2018, mesmo sem os direitos, nós fizemos uma cobertura memorável, sempre com crescimento, sempre ofertando oportunidade para as pessoas. Só que no meio desse caminho nós perdemos o campeonato italiano, perdemos o campeonato alemão, perdemos a Champions League, perdemos uma série de direitos muito importantes. Veio a Fox, veio a TNT, veio a Esporte Interativo, a Sport TV se fortaleceu e a ESPN não se fortaleceu com direitos. Ela perdeu relevância com direitos. Ainda assim, nós tivemos uma curva contrária à perda de direitos. Então, eu tenho motivo só para ter orgulho da minha passagem por lá. Né? Se as pessoas querem ver da forma como aquela... Gente, o mundo é mutável, a necessidade é premente para que você se mantenha relevante e com alto poder de concorrência. Certo. Beleza. Pausa, então. Já vai finalizar para você poder... Palmas, Gi. Pode bater? Isso aí, então, né? Então é isso, João. Muito... Respondido tudo. Foi tudo bem respondido. Muito obrigado por estar aqui conosco nesse nosso projeto, que ainda é muito primordial, mas a gente espera crescer bastante ainda no futuro. Deus queira que vocês cresçam bastante. Eu já repito, a iniciativa de vocês, a intenção de vocês de fazerem isso é louvável, é admirável. Porque tem muita gente que entra para a faculdade e acha que a faculdade vai dar para a pessoa aquilo tudo que ela precisa, e não é assim. Não é assim. Isso é antigo, né? Não é uma frase minha, é uma frase que normalmente se fala, que é o aluno que faz a faculdade. E vocês estão fazendo a faculdade. Sim. Vocês estão fazendo a faculdade. Né? E você está exposto, você está com um programa, com um trabalho à mostra de outras pessoas, surge uma oportunidade. A oportunidade é assim, ela não avisa na hora de chegar. Você tem que identificar e abraçar. E é isso que eu acho que vocês têm de fazer. E crescer sempre, né? Tecnicamente, pensar como pode ser diferente. Em termos de conteúdo, pensar como pode ser diferente. Em termos de convidado, pensar como pode ser diferente. Né? Então, e é isso que vai fazer, vai ajudar vocês a se transformarem em grandes profissionais. Profissionais já são. Agora tem uma carreira brilhante e maravilhosa pela frente. Certo.
Fico feliz com isso. Eu fico sem... Sem graça. eu fico sem palavra pra até encerrar esse programa maravilhoso. Só precisava Isso foi colocar uma incrível. mulher para entrevistar também, né? Tá. Não A é? gente vai colocar. A É. Sara, eu vou falar de você, sabe? Eu vou dar uma moral. Ela faz uns trampos muito da hora também. Ela é a queridinha, a gente chama de queridinha do Bragantino. Porque todo jogo do Bragantino, ela tá cobrindo já de imprensa, o povo do Bragantino de vez em quando convida ela pra fazer as coisas. Eles convidaram ela pra fazer Bragantino contra Corinthians. E legal. é legal. A gente já Legal. entrevistou ela aqui uma vez. Porque hoje, assim, uma das coisas que a gente busca... Acabou de novo. Ah, Mas vai com áudio, então depois a gente arruma. Uma das coisas que a gente força bastante lá é oportunidade. Como eu disse, Sim. oportunidade. E dentro da história da oportunidade, é você trazer mulheres, quer dizer, compartilhar, né? O fato de ser homem, de ser mulher, de ser negro, de ser japonês, de ser branco, isso não importa. O importante é você ter todo mundo junto, você ter o talento próximo e dar oportunidade. E eu acho que falta uma mulher aqui. Então é isso, João. Muito obrigado por essa Valeu, gente. Obrigado. Sensacional. E é assim que a gente se despede do 6º episódio do Foodcast. Um beijo do Guilherme. Um beijo do Giovanni. E um beijo do João Palomino. É nóis. Isso é Tchau. muito legal. Falou, gente. Boa noite, João.